Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Momento Esporte. Sabe que eu tô rindo? Começa o programa com alegria, com satisfação, porque estou diante de você. É importante. E o diretor escandaloso Ari Delgado deu um grito. Gramado! Aí nós temos que sorrir. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu sou o Jonas Santana e vocês são pessoas maravilhosas. O programa de hoje está recheado de notícias alvissareiras de futebol. Flamengo finalmente vai provar a que veio. Entrará em campo amanhã contra o Al Hilal da Arábia Saudita. Vasco da Gama já começa a semana se preparando para o clássico diante do Fluminense no próximo domingo. Evidentemente tem um compromisso amanhã, mas a cabeça dos jogadores só pensam no clássico. Garrincha foi homenageado ontem em Brasília pelo Botafogo. Todos sabem que o estádio em Brasília, o seu nome é Mané Garrincha. Parabéns, inclusive, já de antemão, à diretoria do Botafogo. E o atacante Cano fez as pazes com o gol e fez logo 3. Fluminense 3-0 no Audax. Essas notícias e muito mais vocês vão ver aqui no programa Momento do Esporte, que está começando, e de imediato vamos ao cumprimento, à saudação inicial do nosso comentarista esportivo, Rogerinho Ramos. Pô, prazer mais uma vez, mais um programa, sempre bom estar aqui comentando junto contigo, Jonas. E nós vamos de imediato falar no maior clube, o clube que tem a maior torcida do mundo, o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Torcedor do Flamengo só pensa no título mundial. Antes de fazer aqui algumas considerações para o nosso comentarista, eu já quero a palavra dele, Rogério Ramos. Você também, comentarista, mas como torcedor do Flamengo, o que você espera do time do Flamengo nesse Mundial Interclubes? Jonas, eu acho que o time do Flamengo retrocedeu no processo da conquista do título. Lá atrás, quando troca de treinador, a saída de alguns atletas, principalmente como o João Gomes, que tem feito muita falta no meio de campo do Flamengo. Então, eu não vou conseguir responder a sua... Não fala como comentarista, eu te perguntei como torcedor. Então, como torcedor, eu estou muito em dúvida do que vai acontecer já a partir do jogo de amanhã. Não está com confiança? Não estou com confiança, Jonas. Então tá bom, agora vamos lá. Quem é o Al Hilal? É um clube que sempre chega entre os times que disputam o Mundial. Você sabe disso? Tem uma história, né, inclusive, de protagonizar as chamadas zebras. E agora é o Flamengo. Esse time Al Hilal está um pouco mais preparado, embora tenha empatado o jogo no tempo normal contra o Casablanca de Marrocos, mas é um time que está preparado a chegar nessa competição e fazer bonito. Então, o Flamengo tem um timaço. Evidentemente que nós temos algumas reservas em relação à zaga do Flamengo, mas o Flamengo tem um timaço que qualquer clube gostaria de ter. Você acha que o Flamengo passa fácil pelo Al Hilal e vai disputar a final com o Real Madrid e vence o Real Madrid também? Ou você acha que o Flamengo pode voltar para casa? Não, voltar para casa não vai, que vai ter que disputar o terceiro lugar se perder para o Al Hilal. E aí? Jonas, o jogo de amanhã, por exemplo, o time do Al Hilal é um time rico, milionário, investe bem, contrata grandes jogadores, inclusive tem 2 jogadores, ex-jogadores do Flamengo, que é o Michael e o Cuejá, fizeram outro... E ainda tem o Matheus Pereira. Fizeram grandes investimentos, então é um time que, por conta do petróleo, tem sempre montado boas equipes. Sabe o que o Al Hilal me lembra? Aquele período em que o PSG contratava grandes jogadores, mas não tinha grandes conquistas. Na verdade, ainda não tem as grandes conquistas que almeja. É algo muito parecido. Mas eu confesso para você, Jonas, que pelas últimas atuações do Flamengo e
mesmo tendo empatado, um jogo muito difícil contra o Casablanca, mesmo assim, eu acho que o jogo de amanhã, nós como torcedor do Flamengo, agora eu vou falar como torcedor, a gente está um pouco apreensivo por conta do time ter caído muito de produção, não é o mesmo time que a gente viu ao final das competições do ano passado. Enquanto nós estamos falando, você, telespectador, está vendo aí alguns bons momentos do ataque do Flamengo. Eu confio muito no ataque do Flamengo, um ataque que tem Gabigol, Pedro, Arrascaeta chegando na área, vindo de trás. É um dos melhores jogadores na atualidade, na minha concepção. E ainda Everton Ribeiro de novo voltou a jogar. E ainda tem o Everton Ribeiro. Quer dizer, o Flamengo pode perder qualquer jogo, mas vai perder seus jogos fazendo muitos gols. Sim, a maior preocupação da torcida, do time do Flamengo e talvez do próprio treinador é quanto esse erro de posicionamento da defesa que tem feito com que o Flamengo tome grande susto. Haja visto tomar 4 gols numa final de uma Supercopa contra o Palmeiras, que é algo que é inadmissível para um time bem organizado tomar 4 gols numa decisão de um campeonato tão importante como foi a Supercopa. Falando em Flamengo, deixa eu mandar um abraço muito especial para todos vocês flamenguistas de todo o planeta Terra. Falando em planeta Terra, eu lembro muito bem do Jacob, meu irmão, que está em Ribeirão Preto, passando por uma prova grande, mas cercado de carinho, de amor dos familiares. Deixa eu mandar um abraço especial para o flamenguista ilustre José Lucas, de 12 anos de idade, que não tira a camisa rubro-negra. Já que eu falei em José Lucas, tem que falar no Fred, alô Fred, Rafael, o próprio Jacob, Adriana, Dona Maria José Santana, que é botafoguense, ao lado também do meu querido irmão reverendo José Santana, todos em Ribeirão Preto, São Paulo, dando aquela força ao Jacó, que já está se recuperando. Rogério Ramos conhece a família toda. Família sensacional, maravilhosa. Ô Rogério Ramos, você sabe que um grande restaurante que tem no Recreio e tem um de Caxias. Vamos falar primeiro do Recreio. Você já almoçou. Só o Ari que ainda não foi. Do Recreio, no Caçoá. Caçoá do Recreio. A melhor arte culinária que tem na zona oeste do Rio de Janeiro. Um abraço para o nosso amigo Bruno, que é o proprietário do restaurante. E também para o Silvério Lazzaroni, que é tricolor e é diretor-presidente das organizações Altimídia. O que a Altimídia faz? Já viu esses painéis luminosos, lindos na barra, fazendo propaganda? Uhum. Se você não sabe, Altimídia. Tá certo? Tá certo. Então vamos em frente. Vamos falar agora Falamos do Flamengo? Não, peraí, o Flamengo... Falando do Flamengo na competição do Mundial, não falamos ainda no Campeonato Carioca. O Flamengo só volta a jogar agora, sabe quando? Hoje eu não estou com aquele óculos que eu gosto, porque a minha produção falhou, mas não tem problema não, tem esse aqui. O Flamengo vai voltar a jogar no estadual contra o Volta Redonda. Sabe que dia, Ari Delgado? Sabe que dia? Quarta-feira que vem. E é o líder da competição, com 14 pontos em 6 jogos apenas. Tudo indica que o Flamengo vai ser campeão estadual. Você acredita no Vasco, no Botafogo, no Fluminense? Jonas, em clássico não se duvida em forma alguma, ainda mais que o time do Vasco e do Botafogo, já vamos falar dele. A lógica tem que dar Flamengo. A lógica tem que dar Flamengo. A lógica talvez sim, mas o futebol não vive de lógica, vive de resultado dentro do campo, né? Então, é por isso que os flamenguistas têm que ter cuidado com Raul Hilal amanhã. Exatamente. Vamos agora falar do Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. O Vasco da Gama afogou nesse final de semana, volta a campo amanhã, nessa terça-feira, não é verdade? Mas o Vasco da Gama, não podemos falar que ele, no meio da semana passada, ele jogou e jogou muito bem e aplicou uma goleada de 5-0. 5-0. O time está acertando. O time está acertando. Logo no início da competição, empatou aqui, empatou ali, aí a torcida foi lá, meteu o pau, os comentaristas, como o Rogério Ramos, meteu o pau. É ou não é? Não. Olha lá. Só olhar os programas passados que eu dizia. Quando o time que está lá nos Estados Unidos no torneio voltar, é um outro Vasco da Gama. Agora, uma coisa é verdade. O Vasco da Gama vai começar a mostrar que é Vasco da Gama para essa competição no próximo domingo. Porque vai encarar um clássico, vai encarar um time do Fluminense
que tem um padrão de jogo definido, embora eu tenha meus questionamentos. Você sabe disso, mas eu vou deixar a palavra para você. Vasco da Gama pensa, evidentemente, no clássico, certo? Desculpa. Não, pode ir. Pode ir. Está me lembrando um programa que eu estava apresentando, eu era comentarista, e o Wagner Montes. Bota a imagem do Wagner Montes aí. Wagner Montes. Corta, pelo amor de Deus. Imagem. Não corta nada, não. Senão vai ter demissão aqui. Aí o Wagner Montes, todo mundo sabia que o Wagner Montes tinha botafoguense, né? Sabe disso. Sim. E ele não tinha uma perna que ele perdeu num acidente com o triciclo. Era uma perna mecânica, digamos assim. Ele tinha um macete ali que ele, ao vivo, o programa ao vivo, escuta aqui vocês aí que estão nos bastidores aqui, Artulino, Vanessa Baumgarten, Ari Delgado, olha só, ele fez um barulho e ao vivo saiu o som de um peido. Um peido. Já peidou você? Já peidou? Todo mundo peida. Quando ele deu, eu não aguentei, eu comecei a rir. E o Napoleão tava dando notícia séria. O Napoleão parou, bateu na mesa. Napoleão Nascimento. Bota a imagem do Napoleão Nascimento aí, isso aí, vamos honrar o cara. E o Napoleão falou: eu não tô aqui para brincar, o programa é sério. Ao vivo, não tinha jeito. E eu caí na gargalhada do Wagner Montes. Mas quando o diretor faz isso? Aí o Wagner Montes, aí o que o Wagner Montes fez? O Dejanal, lá, o Dejanal era o diretor, Ari conheceu, hein, Ari? O Dejanal ficou gritando no nosso ouvido: para, o programa tá ao vivo. E aí? É complicado. Todo mundo é ser humano. Como é que para? Gente, não foi um peido. Ele fazia um macete na perna que... Diferente do nosso diretor que não fez na perna. Aí o Wagner Montes levantou, ao vivo, pegou o microfone e tirou. Também não vou participar mais do programa não, e saiu. Meu Deus do céu. Chama o comercial, que tu imagina o que aconteceu lá. Terrível. Então essas coisas acontecem e... Gente, vocês têm que entender o seguinte. Quem está aqui desse lado é ser humano. O diretor é ser humano. Eu nunca vi o Ari fazer isso, que eu vi agora, mas tudo bem. O Vasco da Gama vai jogar contra o Fluminense no próximo domingo. E é bom para o time do Fluminense e para o Vasco da Gama. Por quê? É no clássico que se prova quem é quem. Tá certo? Falamos do Vasco da Gama? E agora vamos falar do Botafogo. Botafogo, campeão. Programa Momento do Esporte aqui com vocês. Olha só, divulguem o programa. Por favor, entre nas redes sociais. É um programa que está voltando ao cenário. Nós estamos no 4º programa ainda, então eu preciso que você, meu amigo, você, minha amiga telespectadora, muitas torcedoras do futebol carioca nos acompanhando, inclusive fazendo seus comentários aí no nosso YouTube, no nosso canal Momento do Esporte. Também nós estamos utilizando ainda o Liberdade de Expressão, que está no canal do Liberdade de Expressão, e vamos continuar, vamos manter os dois. A nossa produção está preparando uma série de coisas, nós estamos ainda em caráter experimental e eu quero a sua sugestão. Sua sugestão é muito importante você escrever lá nos comentários, no link do programa no YouTube. YouTube ou YouTube? YouTube. YouTube, pô, eu falo inglês. Falar em Botafogo neste programa é muito fácil, é só nós falarmos no jogador que foi destaque ontem lá em Brasília, dando um show arrebentando. Tiquinho Soares, jogador do Botafogo. Alô, Jesus Afonso da Mota de Copacabana, assistindo o programa em Copacabana, em frente à praia. Tiquinho Soares, eu não conhecia Tiquinho Soares. A maior parte dos jogadores que foram contratados para o atual time do Botafogo era desconhecido nosso. Nós já abordamos isso num programa passado, que o Botafogo fez muitas contratações, mas essa grande maioria não era conhecido. Esse é mais um dos que a gente não conhecia, né, João? E um outro bom jogador também é o Victor Sá, que joga com a camisa 7 do Botafogo, que fez um gol ontem. E o Botafogo que ontem fez uma homenagem belíssima ao Garrincha, maior jogador de todos os tempos do Botafogo. Sim. Lógico que o Botafogo teve o Jairzinho, que foi o furacão da Copa de 70, um grande jogador. Teve também o Marinho Chagas, que é conhecido como, se eu não me engano, a bomba do Nordeste, lateral, cabelo loiro. Newton Santos. Newton Santos. Craque. Didi. Mas... Jonas, é verdade a informação que diz que o Botafogo foi o time do Brasil que mais cedeu jogadores para disputar Copas do Mundo? É isso mesmo? É verdade. Botafogo em 58, em 62,
70 já estava finalizando a safra boa do Botafogo, mas em 70, se eu não me engano, foi Paulo César Caju, foi Roberto, o atacante, Jairzinho, o furacão da Copa, quer dizer, o Jairzinho fez o gol em todas as Copas. Não, o Botafogo sempre, quer dizer, de uns 20 anos para cá que o Botafogo caiu muito de produção, mas quem sabe agora com essa nova diretoria, está entrando dinheiro no Botafogo, é bem verdade, e o Botafogo mostrou a sua força ontem aplicando 4-0 e 4 e poderia ter dado de 8, hein? E se você sabia que o Botafogo também poderia já terminar essa rodada como um dos líderes da competição. Eu acho que vai ficar assim, olha, Vasco da Gama, Flamengo e Botafogo. Porque o Fluminense, comentarista é você, o Fluminense deixou a desejar aí em 2 rodadas que não vai ter chance de se recuperar. Mas o Botafogo, eu que meti um pau aqui no Botafogo no início do programa, hein, Rogério? O Botafogo, eu também fiz esses comentários, João. O Botafogo estava nos surpreendendo pela quantidade de contratações de jogadores desconhecidos, né? E aos 3 últimos jogos para cá, o Botafogo tem tido grandes atuações. E nesse último jogo, em que o Botafogo goleou, Jonas, que massacre. O volume de jogo do Botafogo foi muito grande, Jonas. 4-0 ficou barato a beça. O Botafogo teve outras grandes oportunidades. Parecia, Jonas, que só tinha... Era ataque contra defesa e o Botafogo fez merecer essa grande goleada. Jonas, uma observação. Parece que nessas últimas rodadas os times grandes resolveram jogar, né? O Vasco veio de uma goleada, o Botafogo de uma goleada e o Fluminense também veio de uma goleada recente, que nós já vamos comentar já já. Próximo adversário do Botafogo será o Bangu, que também está surpreendendo nesse campeonato. Inclusive tem um dos artilheiros da competição que nós vamos falar daqui a pouquinho. Botafogo joga sábado contra o Bangu às 18 horas e é também um teste, porque tem alguns times de pequeno investimento, como é o caso do Bangu e Volta Redonda, que estão dando muito trabalho. Certo? Certo. Vamos agora falar do Fluminense! Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. O Fluminense venceu ontem o Audax por 3-0 com 3 gols do atacante Germancano. Ele vinha já algumas partidas sem fazer gol, mas ontem reencontrou o caminho da casinha, como dizem, né? Inclusive, eu acho, vou abrir um parênteses aqui, quero saber da opinião do meu comentarista aqui, Rogério Ramos. Esse jogador não merecia uma vaga na seleção da Argentina, Rogério? Jonas, acho que a minha opinião vai contrariar a da maioria. Eu costumo dizer o seguinte, o que eu acho acerca do jogador Cano, está sempre bem posicionado, tudo que ele pega na bola, ele vai na direção do gol, por isso que eu acredito que ele tem feito muitos gols. Mas Jonas, eu tenho uma leve impressão que ele ainda tem grandes outros jogadores argentinos com muito mais habilidade, com menos faro de gol do que ele, porém, talvez caia mais no gosto dos treinadores por conta de um esquema tático. Agora o Cano, ele, na maioria das vezes, exceto o primeiro gol do Fluminense, que ele pegou de longe, um golaço, a bola, o goleiro se esticou todo, não conseguiu pegar, mas os outros dois, João, tu viu onde ele estava? Ele só empurrou. Quer dizer, na verdade, ele é um cara que está sempre bem colocado. É admirável o posicionamento dele como um grande atacante. Pergunto a você, telespectador, e ao comentarista aqui. Você pode responder aí no link no YouTube. Você, qual é o grande momento do futebol? Gol. E o Germancano, ano passado, ele foi o maior artilheiro do Brasil. Ele fez 45 gols, se eu não me engano. Um homem que faz no campeonato, no futebol brasileiro, que nós temos que respeitar o futebol brasileiro. Para mim, hoje, na América Latina, América do Norte, na América, o futebol mais severo é aqui. Sim. O futebol mais valorizado é aqui. E o Germancano faz 40 e poucos gols. Ninguém chegou perto dele. E ele não é convocado para a seleção dele. Eu vou te falar, hein? É verdade. Na verdade, talvez seja até um pouco injusto o meu comentário, porque, taticamente falando, você pode ter um jogador habilidoso jogando aberto pelos lados, ou até mesmo pelo centro, mas você tem um jogador que, para mim, ele joga mais com a cabeça. Ele me lembra um pouco o próprio Fred,
ex-jogador do Fluminense, que hoje é aposentado. O próprio Túlio, no período de Botafogo, eram jogadores que não tinham muita habilidade, não eram dribladores, mas batem bem na bola, se posicionam bem, e o Cano está nessa leva aí. E ontem o Fluminense reeditou a dupla Keno e Cano. Eu ia falar sobre isso agora, Jorge. Então e o fala. Keno? Quando que o Keno vai fazer como o Cano? Coisa de louco, parece que é 2 times japoneses, Keno e Cano. Mas não, são 2 atacantes do Fluminense e o Keno até agora continua sem fazer nenhum gol. Um jogador que... Mas jogou um pouco... Jogou bem. Mas é um jogador que normalmente, nos clubes em qual ele passou, sempre fez bastante gols e até agora... No Fluminense, nada ainda. Continua sem ter feito gol algum. O Fluminense, na minha opinião, está fora da disputa do título, desse título. Na minha opinião, tá? Mas o Fluminense vai ter um grande momento para mostrar que poderá fazer uma boa temporada. Diante do Vasco da Gama, o próximo jogo, domingo, a partir das 18 horas. E não adianta muita coisa não, o Fernando Diniz, ficar tocando a bola. E vocês viram o que aconteceu com Volta Redonda, com outros times, fica tocando, eles vão lá e pô, tem que corrigir isso aí. Tem padrão de jogo, mas precisa corrigir. Precisa ter uma correção aí. O Fluminense me lembra, Jonas, eu acho que eu já comentei num programa anterior, me lembra aquele período em que a diretoria do Flamengo estava querendo formatar um time competitivo? Sim. Em que fazia exatamente esse tic-tac, mas não evoluía, não fazia gols. Inclusive era muito criticado. Eu acho que é questão de tempo também pro Fernando Diniz, por mais que já tenha o quê? Um ano que está à frente do Fluminense? Tem. Faz um ano. É. Eu ainda acho que o Fluminense vai muito além. E acho prematuro da tua parte você dizer que o Fluminense está fora da competição. Se você for olhar ali, os 4 grandes estão muito próximos. Quer apostar uma Bíblia? Para dar para alguém que precisa de uma Bíblia? Ganhando ou perdendo, você pode me indicar para dar Bíblia. Eu não gosto de Opa! apostas, não faço apostas, mas num caso como esse, né? Mas eu acredito que o Fluminense não está fora do páreo não, hein? Vamos aos artilheiros. Quer saber quem são os artilheiros? Os 4 principais artilheiros? Vocês querem saber? Lelê. Vários clubes brigando por esse jogador já em início de competição. Mas tem 7 gols, né? É isso aí, Quer artilheiro... Jogador do Volta Redonda. Pedro. Lelê está com 7 gols. Pedro do Flamengo está com 4 gols. Vai brigar pela artilharia, com certeza. Pedro do Flamengo. Que nasceu lá nas Laranjeiras, no Fluminense, em Xerém. Luiz Felipe, sabe de onde é? Atacante? Do Bangu. Bangu, hein? Bangu e Volta Redonda são 2 times que têm condições de estar entre os 4 melhores do Rio no final da competição. Anotem isso aí. E o Cano, que estava com 0 gols, sem nenhum gol antes de começar a partida, fez 3 ontem. Famoso... Já entra na briga pela artilharia da competição. Hat-trick, ou hat-trick, como alguns chamam. Próximos jogos dos 4 grandes clubes do futebol carioca no próximo final de semana. Botafogo vai pegar o Bangu, sábado às 18 horas. Fluminense e Vasco no Maracanã. Grande jogo, com certeza, às 18 horas. E Flamengo e Volta Redonda. Mas o Flamengo não joga esse final de semana aqui no Brasil, porque se ele vencer amanhã, o Al Hilal, e é isso que a gente torce, para o bem do futebol brasileiro, sobretudo do carioca, que o Flamengo esteja sábado em campo diante, todos dizem, do Real Madrid, para a grande final do Mundial Interclubes. Certo? Então, o Flamengo só vai jogar na próxima quarta-feira, dia 15, às 21h10, diante de um outro jogo difícil, que é o Volta Redonda. Verdade. E aí, Rogério Ramos? Colocamos tudo para o telespectador. Você tem ainda algum comentário final? Na verdade, eu quero fazer uma observação. Mais por curiosidade, né? O Flamengo é o único time invicto, não tem derrota no programa passado. É o único? É o único que não perdeu ainda na Vasco competição. Vasco já perdeu. O Vasco, mesmo tendo perdido, o Vasco, se ganhar os 2 jogos que está atrasado, o Vasco assume a liderança do Campeonato Carioca. São curiosidades que deixam o campeonato ainda muito indefinido, Jonas. É verdade. Uma coisa que eu estou observando aqui, chega para cá, Rogério, por favor. É as cores do Brasil ou cores do Bolsonaro? Não foi proposital, né? Não foi proposital. Até porque o Rogério tem uma perna no MBL. Não vamos falar de política, não. Aqui é futebol carioca.
Rogerinho, muito obrigado pela sua participação. Estaremos aqui de volta na próxima semana com tudo em cima. Queria fazer uma observação. No programa passado falamos de uma garotada que saiu de Caucaia, no Ceará, uma cidade próxima à Fortaleza, e chegaram hoje no Rio de Janeiro, com uma série de amistosos, e talvez, se der tempo, a gente possa mostrar como foi esse período que eles ficaram no Rio de Janeiro. Um grande abraço, Gerson, sua esposa, que trouxeram essa criançada aí. Sucesso para vocês, façam grandes jogos, e aí a gente espera que daí do seu projeto possa surgir, quem sabe, um grande jogador para o nosso futebol brasileiro. É verdade, que estaremos dando apoio. Inclusive, eu quero pedir a nossa direção aí, através do Ari Delgado, para preparar uma equipe de reportagem para acompanhar pelo menos 1 ou 2 jogos. E é uma iniciativa socioesportiva, né, que é social, que... Como é o nome do nosso mestre lá mesmo? Gerson. O Gerson faz um trabalho, inclusive, tirando dinheiro do próprio bolso. Jonas, é um trabalho bonito que nós pretendemos. O programa Momento do Esporte, se Deus quiser, vai ajudar essa equipe que veio do Ceará. Eu acho interessante, e aí a gente no outro programa talvez a gente conte com mais detalhes, mas fizeram rifas porque houve promessas, não é só os políticos do Rio de Janeiro que prometem e não cumprem não, já que a gente até ainda agora falou sobre a questão política. O programa é de esporte, mas vai que é uma verdade. Eles ficaram com várias promessas de políticos da cidade de Caucaia, não foi cumprido o que combinaram, alguns até honraram, mas o que foi tratado não foi, eles não conseguiram alcançar, fizeram rifa, venderam bolo, foram para o sinal de... Jonas, que mobilização, os familiares se empenharam, conseguiram alugar um bom ônibus, um ônibus bem confortável, garantiram a alimentação e a hospedagem deles por conta própria. Claro que assim, muitas outras pessoas no meio do caminho ajudaram, por isso que mais uma vez eu concordo contigo. Parabéns ao Gerson e aquela equipe lá que fez todo esse esforço para trazer aquele time do Ceará para o Rio de Janeiro. É uma pena que lá, Gerson, no Ceará, no Fortaleza, não tem político da envergadura da família Washington Reis. Vamos apresentá-los. Gente, é muito bom estar com vocês. Estaremos aqui de volta na próxima semana. Com fé em Deus, com certeza Deus está conosco e com vocês também.